Eu acho que agora está... Yes, recording in progress. Está gravando, primeira aula, mentoria de calendário. Eu vou pedir, gente, por favor, me ajudem. Toda aula me lembrem de gravar, porque eu vou esquecer. Eu vou esquecer. Então, eu peço que vocês me lembrem no início, apóstolo, não esqueça de gravar. Mesmo vocês que estão assistindo ao vivo, lá na frente vocês vão querer assistir uma reprise. Eu vou dar o link para vocês todos. Então, por favor, eu peço com carinho, não me deixe esquecer, porque se eu esquecer vai ser uma dor de cabeça, porque vão ter alunos que vão falar, apóstolo, eu comprei para assistir depois, o senhor não gravou. Aí eu vou ter que fazer uma aula exclusiva. Então, eu vou pedir essa ajuda de vocês, sempre. Segunda coisa, dia 29, que seria, se eu não me engano, a nossa última aula, não vou poder fazer a aula na quinta-feira, dia 29, porque eu esqueci que é aniversário da minha filha e ela quer assistir um show da Broadway lá em São Paulo, uma coisa de adolescente, né? E eu prometi de levá-la, então eu vou estar totalmente impossibilitado. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos não ter aula no dia 29 e vamos passar para quinta-feira seguinte, sem problema nenhum. Se precisarmos de uma aula extra, se o conteúdo estiver quente, vocês quiserem ter uma aula extra, a gente dá um jeito também de botar uma aula extra. Eu estou aqui para que vocês realmente aprendam. Tá? Vou pedir que, na medida do possível, vocês assistam a aula com a câmera ligada. É claro que, às vezes, não dá, mas a sensação para nós que estamos dando aula, de dar aula para esse monte de quadradinho, é um pouquinho desagradável. Tá? A gente não sabe quem está dormindo, quem está acordado, quem está assistindo, quem não está, né? Então, é uma gentileza que eu peço, porque existe uma coisa na psicologia e na neurolinguística chamada rapport, que é a conexão que a gente cria olhando um nos olhos do outro. Então, eu agradeço a Andresa, que acabou de ligar a câmera, e quem puder, apóstolo, mas é que eu não estou arrumado. Vai se arrumando aí rapidinho e entra, né? A doutora Alessandra está fazendo janta, entra fazendo janta, qual o problema? Só não deixa queimar a comida, né? Só isso que a gente não pede. Obrigado, Alessandra. Lorival, obrigado, tá, lindão, por ter entrado. Muito prazer. Uma mentoria, ela gera uma conexão muito maior do que uma live. Ou seja, de agora em diante, nós nos tornamos bem mais próximos de amigos, né? Essa conexão aqui de estarmos juntos, vocês vão ter um acesso maior à minha pessoa daqui para frente, fazendo outros cursos, outras mentorias que eu vou recomendar, e também relacionamento é sempre bom, né? Estou vendo o Lorival tomando esse chimarrãozinho, ele deve estar geladinho aí, né? Outra coisa, não, apesar de que no sul eles bebem chimarrão, se calor, frio, não tem conversa, chimarrão. Aqui é Curitiba, apóstolo, tá frio? Estou te falando, Curitiba está frio. Chimarrãozinho no frio cai bem demais. Deu até vontade. Né? Bom, outra coisa, gente, anotem. Isso é um curso de verdade, de alta qualidade. Então, anotem. Se não puder anotar agora, assista a reprise e anote depois, mas não fique confiando que vai anotar depois você desanima e não anota. Apóstolo, tem apostila? Claro que não. Claro que não. Quem faz a apostila de vocês são vocês. Faça a sua apostila aí, depois ainda compartilha comigo. Né? A apostila aqui é em tempo real. Evitem deixar o microfone ligado sem querer, porque incomoda, eu me distraio com muita facilidade. Então, às vezes esquece, né? Se você ouvir um ruidinho, alguma coisa estranha, já olha para ver se é o seu. Né? Eu tenho como desligar os microfones aqui, mas às vezes eu tenho que parar uma linha de raciocínio para poder mexer no microfone dos outros, tá? Animem-se até o final, porque esse conteúdo que eu vou te ensinar é o que transforma um religioso em um apostólico. O religioso não entende nada disso. O apostólico precisa entender. Porque nós andamos no calendário de Deus, no tempo de Deus. E esse curso vai te ensinar sobre o tempo de Deus, tá? Então, eu vou falando aqui, eu vou falar durante uma hora e pouquinho.
e quando eu achar que deu, deu. E aí vocês, se quiserem me interromper, gente, se quiserem me interromper para perguntar alguma coisa, o que vocês vão fazer? Vocês podem abrir o microfone, pergunta, não tem problema. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu não respondo. O apóstolo, Oi. já uma perguntinha. Na próxima semana, quinta-feira, é feriado. Vai ter aula? Sim, acho que não tem problema, não. O que vocês acham? Assim, eu vou viajar, né? Que eu vou fazer um trabalho missionário, eu vou ter que viajar. Mas aí eu assisto depois, não tem problema não. O que vocês acham? A minha preocupação é vocês ficarem com muito tempo sem aula e desanimarem. Elza, o que você prefere? A aula semana que vem ou na outra? Faz sinal aí, se que vem ou na outra. Aula semana que vem. Lorival. Para mim, pode ser a semana que vem. Andresa? Aula semana que vem. Tá bem, eu estou vendo os demais aqui. Então, vamos deixar marcado semana que vem? E se por acaso eu achar que devo mudar, eu aviso vocês, eu creio que vocês não vão ter dificuldade em aceitar. Até eu mesmo, de repente, for convidado para pregar, feriado, tem essas coisas, né? Eu aviso, tá? A gente vai... Obrigado, Herbert. Outra coisa, quando vocês forem fazer uma pergunta, vocês podem me interromper a qualquer hora, mas abrir o microfone, se identifique. Porque eu estou olhando pelo celular, não dá para ver todo mundo. E aí eu vejo só a voz, me confunde. Então, abrir o microfone. Oi, apóstolo, é Lorival. Queria perguntar isso. Fecha o microfone. Não esquece de fechar. Bíblia na mão. Semana passada foi Pentecostes. Pentecostes não tem nada a ver com o Espírito Santo. Pentecostes tem a ver com a palavra, com a Torá, que foi entregue para Moisés, que é a Bíblia. O Espírito Santo, entre aspas, por acaso, desceu nesse dia. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, ele veio. Então, nós renovamos a aliança com a Torá, com a Bíblia. Precisamos de uma Bíblia de papel na mão, né? Como antigamente. Então, vamos lá. Eu vou começar lendo 4 versículos bíblicos, com a ajuda do Espírito Santo. E esses versículos, esses textos, eles vão nos mostrar a importância desse assunto chamado calendário e tempo de Deus. Tá? Calendário e tempo de Deus andam juntos, né? É a mesma coisa. Então, vamos começar com um clássico. Há um clássico, Eclesiastes, capítulo 3. Tá? Eu vou dar meio segundo para vocês encontrarem. Eclesiastes, capítulo 3. Vocês já podem marcar a Bíblia de vocês aí. Vou lá, vou lendo. Tudo tem seu tempo determinado por Deus. Há um tempo para tudo. Aliás, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo certo para nascer, há tempo para morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que plantou, há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derrubar, há tempo de edificar, há tempo de chorar, há tempo de rir. Tempo de plantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar as pedras, tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar, tempo de separar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, há tempo de guerra e tempo de paz. Olha só, você precisa entender os tempos de Deus. Porque muitas vezes você fala assim, por que, Senhor? Fulano morreu, porque é tempo de morrer. Por que, Senhor, não está dando colheita na minha vida? Porque é tempo de plantar. Né? Então, isso é muita maturidade, você entender que nem tudo é do jeito que você quer, nem tudo é na hora que você quer. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, aprofunda essa conversa, é só virar aí 2 páginas, né? Que ele vai dizer assim, quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. O mandamento é a Bíblia. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do homem sábio discerne bem o tempo e o modo. Então, há uma unção de sabedoria para quem discerne bem o tempo e o modo. O que é o tempo e o modo? É tempo de eu
investir em não sei o quê. Como? Que modo? Que maneira? Quando você sabe o tempo e o modo, você vai fazer a coisa certa, na hora certa e principalmente do jeito certo. Então, você vai precisar pedir a partir de hoje, Senhor, me dê sabedoria para que eu saiba o tempo e o modo. Tudo tem um tempo e um modo. Será que eu caso hoje? Será que eu caso ano que vem? Né? Será que eu aceito o chamado para pastor hoje? Será que eu devo esperar mais 2 anos? Será que eu saio da faculdade? Será que eu fico na faculdade? Será que eu engravido agora? Será que eu espero mais 3 anos? Tudo tem seu tempo e seu modo. E quando você sai do tempo e do modo, você sai da agenda de Deus. Porque você volta a olhar Eclesiastes 3 dizendo que está tudo desenhadinho na agenda de Deus. Há tempo certo para tudo. Então, se existe um tempo certo para eu engravidar, e eu resolvo engravidar no outro tempo, eu saí da agenda de Deus. E quando eu saio da agenda de Deus, cai a casa. Olha só como isso é sério. Aí nós vamos ver o Salmo 90, versículo 12. Que vai estar escrito o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Então, a palavra vai falar sobre contar os dias. Contar o dia não é falar assim, hoje é o segundo dia do mês. Não, contar os dias é você entender exatamente onde você está no calendário de Deus. Se você está atrasado, se você está adiantado. Tem um outro texto na Bíblia, eu vou achar aqui para você, porque esse texto é muito precioso. Deixa eu botar aqui no Google. Esse texto é fantástico. Você vai ver Salmo 32, versículo 9. Deixa eu anotar aqui. Não. Olha que texto fantástico. Não seja como um cavalo ou como uma mula, que não possuem compreensão e precisam ser controlados com freios e rédeas. Né? Não seja como um cavalo ou como a mula. Qual a diferença do cavalo para a mula? A mula empaca. A mula empaca, atola. Ou seja, o tempo passa e ela fica presa, ela não avança, está atrasada. E o cavalo corre demais. Está querendo fazer as coisas antes do tempo. Esses 2 movimentos desagradam a Deus. Então, ele vai dizer, não seja como um cavalo, não seja como a mula. Não é verdade? Tá? Então, nós usamos esses versículos aqui para poder entrar na aula mesmo. Isso aqui foi uma abertura. Tem muitos outros textos sobre o tempo de Deus. Muitos outros. Mas eu não quero ser teológico aqui. Eu quero trazer uma instrução que abra a mente de vocês e vocês comecem a estudar mais. Né? O que eu vou ensinar nesse curso, eu demorei uns 20 anos. 20 não, mas uns 15 anos para aprender. Só que eu vou ensinar para vocês de uma maneira objetiva, condensada, mas que vocês vão ter um privilégio de partir daí. Vão partir daí. A partir disso que eu aprendi com o apóstolo, eu vou aprofundar meu conhecimento com outras revelações que eu já tenho dentro de mim, que o Espírito Santo vai brotar de acordo com esse contexto. Então, nós vamos começar hoje falando sobre o Deus Sol. O assunto principal de hoje, talvez seja possivelmente o único assunto de hoje, que é um assunto extenso, é o Deus Sol. Se você olhar lá na Bíblia, em Gênesis, a palavra de Deus diz que o Senhor criou o Sol para governar de dia e a Lua para governar de noite. Então, esses 2 astros magníficos, eles têm um poder de governo. Quem pode me dizer o que eles governam aí? Abre aí e me fala. O Herbert falando, o Sol é o governo do dia e a Lua à noite. Mas o que isso quer dizer?
Bom, como o dia está ligado à luz, à noite com trevas, eu não sei se há alguma coisa assim. Não? Não. Mas valeu a tentativa. Alguém mais quer falar? Dia e noite, gente, é óbvio. Tempo. O sol para governar de dia e a lua para governar de noite. Não é verdade? Então, o governo do tempo está na mão do sol e da lua. Antigamente, não havia relógio. Então, os homens, eles conseguiam saber os tempos olhando para o céu. Eram os astros. Por isso daí que surgiu a astrologia do zodíaco, que o judeu considera, por incrível que pareça. Mas o judeu não considera por causa dos deuses. A gente fala, como o judaísmo pode considerar o zodíaco? Não é por causa dos deuses que cada signo representa, e sim o que cada desenho do céu vai estar representando no passar do tempo. São duas coisas diferentes, né? Então, deixa eu só abrir aqui, que às vezes, pessoal, eu estou na aula, o pessoal fica mandando WhatsApp, dizendo, não consegui entrar, não sei o quê. Então, gente, é o seguinte, o céu ele é um grande mapa. Eu não sei se alguns de vocês aqui já adquiriram o meu mapa profético. Vocês vão precisar adquirir quando tiverem condição. Porque o mapa profético, ele vai dizer exatamente quem você é, baseado no seu dia de nascimento e no seu nome, com mínimos e mínimos e mínimos detalhes. Quando você nasceu, o céu estava configurado numa posição, igual uma impressão digital. As estrelas em alguns lugares, os astros em outros. E nunca mais o céu ficou daquele jeito novamente. Então, há um desenho do céu específico para o seu nascimento. Isso é uma coisa mais linda que tem. Claro que é o misticismo que vai explorar isso, né? O cristão não quer mexer com essas coisas. Deveria, porque tudo é de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O pessoal sabe que eu estou em aula e fica mandando recado para mim no WhatsApp. Aí fica difícil, né? Querem me ajudar, mas acabam trabalhando. Só tem um Ricardo. Agora, voltando a falar do Sol e da Lua. O Sol tem um governo e a Lua tem outro. O Sol, ele existe para governar os meses. Mapa profético, querida, é só comprar. Custa R$ 497 e vale muito mais do que custa. Muito mais. Mas, enfim, seguindo aqui. Aí eu faço o mapa 3 semanas, no máximo, entrego. O Sol, ele existe para governar os meses. Aliás, errado. O Sol existe para governar o dia. Falei besteira aqui. Então, a rotação da Terra ao redor do Sol, ela vai definindo 365 pontos, que são os dias. Né? Agora, a Lua, ela serve não apenas para iluminar a noite, mas ela serve para governar os meses. Os meses. Por isso que você só vai ter uma lua minguante por mês. Você só vai ter uma lua cheia por mês. Você só vai ter uma lua crescente por mês. Você só vai ter uma lua nova por mês. O que é a lua nova? Nós vamos falar muito da lua nova nesse curso. A lua nova é quando ela apaga. Depois ela começa a acender, fica minguante, aí vai crescendo até ficar semi-cheia, cheia. Depois ela vai apagando de novo. Quando ela fica toda preta, é a lua nova. E a lua nova, para nós, é sagrada. É sagrada. Ela é citada na Bíblia como sagrada. E ela define o início do mês bíblico. Né? Então, nós vamos falar depois da lua nova, só estou dando um spoiler para vocês aqui. Então, é importante você entender que o Sol é importante. A lua é importante. Só que o calendário bíblico, ou o calendário de Deus, que nós vamos conhecer na segunda ou na terceira aula, ele é um calendário chamado lunisolar. Ou seja,
é um trabalho de parceria da Lua com o Sol. A Lua, em primeiro lugar, definindo os meses, porque os meses bíblicos são portais, são 12 portais, e o Sol vai trabalhando os dias que estão dentro desses meses. Muita gente diz que o calendário bíblico é lunar, mas não é. É lunis solar. O calendário chinês, o calendário japonês são calendários lunares. Tá? Agora, o calendário que o Brasil usa, que os Estados Unidos usa, que Portugal usa, né, que a Europa usa, que a América do Sul usa, é chamado o calendário gregoriano. É o calendário que você conhece desde criancinha, que é uma maldição terrível. E nós vamos falar dele daqui a pouco, se der tempo ainda hoje. Mas, voltando a falar, desde os primórdios, o Sol sempre chamou a atenção da humanidade. Porque imagine, gente, hoje você tem um celular maneiro, hoje você tem uma Netflix, hoje você tem uma televisão, hoje você tem um shopping para passear, hoje tem uma iluminação na rua de noite, para você andar de noite. Antigamente, quando era 6 horas da tarde, não tinha nada na vida. Inclusive, os homens acordavam 3 da manhã e dormiam 6 da tarde, 7 da noite no máximo, porque não havia iluminação. Era perigoso. Acordavam muito cedo, dormiam cedo. Isso era normal antigamente, no passado. Inclusive, nossos avós viveram isso, nossos bisavós. Agora, imagina no tempo de Abraão para cá, no tempo de Noé, o dia acabava mais cedo, tá? E a única coisa que chamava atenção era a lua, ou durante o dia o sol, porque ele é muito glorioso. O sol é glorioso. Os povos antigos, eles gostavam de dar nomes aos grandes astros e tratá-los como deuses. Daí surgiu o zodíaco, conjuntos de estrelas que fazem formato disso ou daquilo, tratá-los como deuses. A Lua recebeu o nome de Lilith. A Lua recebeu esse nome. E é claro, depois de milhares de anos sendo cultuada como tal, acaba se transformando nessa entidade. A Lua tem um poder de Lilith muitas vezes na vida daquelas pessoas que a veneram. Move a natureza, faz isso, faz aquilo, embora seja um astro criado por Deus. Mas de todos os astros, Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, é tudo nome de Deus, de deuses. Marte, o deus da guerra, Vênus, Júpiter é Zeus, Zeus Pater, Júpiter, Saturno, né? Tudo é nome de Deus, Mercúrio. Mas de todos eles, o maior dos deuses, entre aspas, que habita nos céus para os povos antigos, é o Sol. É uma grande divindade. Ele é tão poderoso que até na própria Bíblia ele é comparado a Deus. Ele é chamado de o Sol da Justiça, a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã, gente? Qual é a primeira estrela que você vê quando acorda? É o Sol. Satanás, ele é a falsa estrela da manhã. Como caíste do céu, a estrela da alva? A alva é manhã. Então, Satanás tentou ser um segundo sol. Lembra daquela música? Quando o segundo sol brilhar. Então, o sol ele tem esse trono, né? Essa divindade. E nos tempos antigos, o sol ele foi o deus de muitos povos importantes. Tá? Por exemplo, para os egípcios, ele era chamado de Ra, ou de Amon-Ra. Toda vez que você vê um filme que mostra alguma coisa egípcia, você vai ver homens com cabeça de pássaro, desenhos de homens com cabeça de pássaro, tem filmes que até que eles aparecem se movimentando. Esse é o desenho da homenagem ao Amon-Ra. No nosso tempo de criança, tem aquele filme dos Thundercats, que havia um esqueleto feio, uma múmia, que fazia uma invocação, né? Antigos espíritos do mal, transformem essa forma decadente em Mon-Ra.
o que tem vida eterna. Ele ficava fortão, poderoso, era o Mon-Ra. Então, para os egípcios, o Deus Sol, ele era esse ser chamado Amon-Ra, ou Mon-Ra, ou Ra, apenas Ra. O povo fenício, ou para os cananeus, quem são os fenícios e cananeus? É o povo que os hebreus encontraram quando entraram na Terra Prometida. Então, para os fenícios e cananeus, ele era chamado de Baal. Mais precisamente, Baal Shamash, uma das ramificações de Baal. Baal, gente, é igual pombagira. Tem pombagira disso, pombagira daquilo, 7 isso, 7 aquilo, não sei o quê. Baal tem Baal Zebu, Baal Shamash, Baal Peor. É o mesmo demônio em várias atuações, né? Então, para os fenícios, ele era chamado de Baal Shamash, também para os cananeus, e a Babilônia herdou essa terminologia. Então, na Babilônia também havia esse Deus Sol, chamado Baal Shamash. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que todos os povos da antiguidade tinham uma maneira de deusificar o Sol. Tá? A gente chega mais para perto agora, os gregos, já na época um pouco antes de Jesus e também no tempo de Jesus e um pouquinho depois de Jesus, os gregos eles vão adorar o Sol com o nome de Apolo. E esse nome vocês já ouviram, né? Ou de Hélios, da origem ao nome de Hélio, né? Então, isso já é uma cultura bem mais próxima de nós. E aí os romanos trabalhavam ali junto com a mentalidade grega, mas eles já são mais próximos de nós. Os romanos eles vão chamá-lo de Sol Invictus. Ou de Mitra. Tudo bem para vocês? Qualquer dúvida, me interrompa. Então, seguindo, vamos ver uma revelação que Deus me deu na palavra? Mateus, capítulo 13, versículo 1. Amém, gente? Posso ler? Então, vamos imaginar que Jesus aqui está falando de épocas da igreja. Épocas da igreja. Desde o tempo em que ele fundou a igreja. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, juntou-se muita gente ao pé dele, que de sorte, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão que estava ao pé na praia. E ele falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. O que é semear aqui? Ele está lançando a palavra. Né? E quando ele semeava, uma parte caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. Né? Então, essa parte não caiu na terra fértil, ela caiu num chão que já estava sendo pisado por quem vinha antes. Em outros textos, vão dizer, o chão pisado pelos homens. Era uma terra que não recebia. Que terra é essa? Jesus disse para essa terra: não se pode jogar vinho novo em odres velhos. Eram os judeus. Aí ele segue. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia bastante terra, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. Essa é a segunda fase da igreja, ano 300 depois de Cristo. Um povo que não tinha raiz. Um povo que não tinha profundidade. A terra não era fundo o suficiente. Era um povo ignorante, um povo que não tinha Bíblia escrita. Um povo que tinha que aceitar qualquer coisa que as autoridades falassem. Já não haviam mais os apóstolos para defender o evangelho.
né, estava começando a se preparar para um terrível tempo em que a igreja se tornou a Igreja Católica. Então, aqui vai dizer que o sol queimou a palavra. Misericórdia. Quem é o sol que queimou a palavra? Amon-Ra, Baal Shamash, Apolo, Hélios, Sol Invictus, Mitra. Entende? Um demônio que tira o poder da palavra no coração da igreja como um todo. Vamos ler alguns versículos. Segundo Crônicas, capítulo 37, versículo 4. E é que eu anotei correto. Às vezes eu anoto errado, passa uma vergonha. Ó, foi o caso, eu não tenho errado. Eu não tenho 37? 37, 4? Deixa eu ver se é o 36. Deixa eu ver se é o primeiro Crônicas. Tá, esse texto, então, eu fico devendo, porque eu anotei errado, eu não vou parar para procurar ele agora, não. Eu tenho o hábito de digitar sem olhar para o teclado, e eu fui digitando correndo algumas referências para hoje. Vamos olhar Ezequiel, capítulo 6, versículo 4. Que o assunto é o mesmo do outro. E serão, Ezequiel 6,4, e serão assolados os vossos altares e quebradas as vossas imagens do sol. O sol tinha até imagem para ser adorado. Então serão quebradas as vossas imagens do sol, e eu derribarei os vossos trespassados diante dos vossos ídolos. Aí vamos para o capítulo 8 agora, versículo 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo, com o rosto do Oriente, e eles faziam o quê, gente? Adoravam o sol. Onde é que eles estavam? Dentro do templo de Deus. Apóstolo, qual é a passagem? O senhor pode repetir, por gentileza? Claro. Ezequiel, capítulo 6, versículo 4. E Ezequiel, capítulo 8, versículo 16. Agora, eu vou explicar para vocês. Amém. Agora eu vou explicar para vocês como é que é essa história de adorar o sol dentro da igreja. Como é que é? Vocês já ouviram falar de Constantino? Quem aqui ainda não estudou sobre Constantino, levanta a mão assim para eu ver. Todo mundo estudou Constantino, só tem um aluno fera aqui, hein? Uau! O Herbert falando, estudado, não estudei não, mas já ouvi falar, né, dele. Ou vocês são muito inteligentes ou vocês são muito mentirosos, eu não sei. Constantino, depois de Cristo, foram 300 anos. O povo cristão se multiplicou na Terra. E alguns imperadores maus foram assumindo o trono, tratando os cristãos com muita barbaridade, muita maldade, muita perseguição, conforme o próprio Cristo havia falado.
Mas, de repente, surgiu um mito. O mito, não é o nosso mito, não. O nosso mito, Deus vai usar ainda. Mas o mito daquela época. Constantino. Por que Constantino era um mito daquela época? Porque Constantino era crente. E o povo ficou maravilhado. Agora temos um representante. Um imperador crente. Ninguém vai nos tocar mais. Só tem um problema. Constantino, ele era um crente meio confuso. Ele, de fato, se converteu, mas ele se converteu sem saber o que era se converter. Tem muito crente que se converte e nem sabe o que é se converter. Você vai na igreja, escuta uma palavra tremenda que você nem lembra qual é, sente um negócio no coração, levanta a mão, aceita Jesus, você nem sabe o que você está aceitando ainda. Você não estudou Jesus, você não leu a Bíblia, você só aceitou pela fé. Então, naquela época, é mais difícil. Então, Constantino creu e aceitou Jesus. Só que antes dele aceitar Jesus, ele era apaixonado por um Deus chamado Sol, que também era chamado de Sol Invictus ou de Mitra. Eu já falei para vocês isso. Então, todo o povo cristão estava maravilhado por ter um representante, Constantino. Só que Constantino lançou um documento chamado o Edito de Constantino, e preste atenção nas palavras desse documento, que você encontra ele facilmente na internet. Que todos os juízes e todos os habitantes da cidade, todos os mercadores e também todos os artífices descansem no venerável dia do sol. Descansem no venerável dia do sol. Não obstante, atendam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúde que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão do plantio da via, daí não se deve deixar de passar o tempo favorável concedido pelo céu. Tem outros textos, mas o principal é esse aqui: descansem no dia do sol. Aquele povo cristão, existiam dois tipos de cristãos naquela época, o judeu e o gentio. O judeu continuou ignorando Constantino, mas é uma minoria. Chama-se judeu messiânico. Mas o povo gentio já não entendia nada de judaísmo. Então, eles não entenderam que a Bíblia dá uma ordem expressa, e nós vamos falar isso na última aula. A Bíblia dá uma ordem expressa de descansar no sábado. Apóstolo, mas isso é judaísmo, eu não sou judeu, então rasga os 10 mandamentos, queima. Porque um dos 10 mandamentos está escrito: guarda o sábado, santifica o sábado e descansa no sábado, que é o dia do Senhor. Então, quando você está na igreja e alguém diz assim, domingo é o dia do Senhor, com todo respeito, é um ignorante. Porque ignora uma premissa básica. A Bíblia toda vai falar sobre o sábado. Jesus falou sobre o sábado. Paulo falou sobre o sábado. Mas em lugar nenhum fala sobre domingo, o dia do Senhor. A não ser Constantino. Então, vocês estão entendendo de onde surgiu essa ideia de domingo é o dia do Senhor? Naquele edito de Constantino, aquilo virou uma lei. E aqueles cristãos humildes passaram a dizer assim, entendi. O dia do descanso agora é domingo. E isso se popularizou, se perpetuou até os dias de hoje. E o religioso, ele nem sempre é burro. O religioso, ele é medroso. Porque você vê líderes presbiterianos que são mestres na palavra, líderes batistas que são mestres na palavra, mas não tocam nesse assunto. E muitos outros que eu vou falar aqui. Eles dizem, melhor não mexer nisso. Mas nós estamos falando de algo muito sério, que é uma batalha espiritual, uma troca de tronos. Né? Sim, os adventistas estão corretíssimos.
em muitas coisas. A única coisa duvidosa do adventista é a profetisa deles. Mas é só não cultuá-la. O resto do adventismo está à frente da maioria dos evangélicos. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Tá? Então, você vai ver que o Egito entrou no evangelho de novo. O Deus do Egito, nós saímos lá do Egito, lá atrás. E agora o Deus do Egito, ele entrou para ficar. Porque você vai ver em Apocalipse o sol sendo repreendido. O sol não dará mais luz. Aleluia. Não o sol como estrela, mas o sol como divindade. Entende? Você vai ver Deus confrontando. Então, o Egito entrou. E, junto com isso, começou a gregorização, né? Então, o primeiro ataque do diabo ao calendário foi em Constantino, 300 depois de Cristo. Foi um ataque poderoso. Tão poderoso que nós vamos falar sobre isso mais para frente, talvez hoje, talvez depois, que o dia do sol, em inglês, é chamado Sunday. É o dia do sol. É porque é um dia bom para a praia? Não tem nada a ver. É uma homenagem ao Deus Sol. Né? Sábado é para Saturno. Saturday. São todos deuses. Então, o primeiro ataque foi esse. E esse ataque ele foi ganhando força durante mais de 1000 anos. Até que no ano 1500 e alguma coisa, 1500 e bolinha, 1582, um papa chamado Gregório XVI, eu não sei, deixa eu lembrar qual foi o Gregório. Deixa eu perguntar aqui. Isso mesmo, Gregório XIII. Deixa eu anotar. Esse papa, chamado Gregório XIII, ele resolveu criar o calendário gregoriano. Antes dele, já existia um calendário, chamado calendário juliano. O calendário juliano tinha 10 meses, o ano era dividido em 10 meses, mas não é interessante para nós falarmos disso, porque não nos toca hoje. O Papa Gregório ele foi usado pelo diabo para poder colocar algumas divindades nesse calendário, chamado calendário gregoriano, que é o calendário que nós conhecemos. Calendário cheio de maldição. Deixa eu explicar. Vou anotar uma coisa aqui. Eu dou aula, eu vou recebendo e vou anotando também, não repara não. Já vou falar. Tá. Deixa eu explicar o poder e a importância de um calendário. Vocês sabem o que é uma egrégora? Não. Deixa eu explicar o que é uma egrégora. Se eu falar assim, eu tenho medo de cair um avião aqui agora. Talvez não tenha muito poder. Mas se 500 pessoas estiverem aqui juntas e falarem isso, é bem provável que um avião caia. Entende? Uma egrégora é uma energia poderosa criada pela unidade de pensamento ou de fala. Por que religiões são tão poderosas? Porque religiões criam egrégoras. Não é? O que mais cria egrégora? Torcida de futebol. Né? Imagina aquela galera. Né? Cria uma energia. Claro que a intenção do povo não é ruim, mas existe alguém que vai se alimentar daquela energia. Né? Alguém, e não é Jesus que vai se alimentar, falar, como eu gosto dessa energia. Toda egrégora gera uma energia, e todas as egrégoras geram poderes, sabe? E a religião, ela tem esse poder. Agora, o que faz a egrégora ser mais poderosa dentro da religião é o calendário.
Por quê? Todo o calendário, gente. Estou falando da religião chinesa, estou falando dos muçulmanos, estou falando do judaísmo, estou falando do cristão. Toda religião que tem um calendário, ela obriga toda a multidão mundial a parar o que está fazendo para movimentar uma egrégora. Agora você entendeu o poder do início de um mês bíblico? Porque Deus diz, toca a trombeta e celebra a lua nova e dê a sua primícia, porque trilhões de pessoas no mundo estão ativando isso no mundo espiritual. Você entendeu por que as festas bíblicas são obrigatórias? Trilhões de pessoas, ao mesmo tempo em Israel, aqui, ali, estão unidas num ritual, ativando algo no mundo espiritual. Mas isso também vale para os meses gregorianos. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São egrégoras. É verdade? Todo mundo de joelho pedindo a Deus um milagre, que Deus abençoe o ano, janeiro. Vestido de roupa branca para dar paz. Egrégora. Festas gregorianas são egrégoras. Né? Vou falar delas. Eu não sei se vai dar tempo hoje, eu acho que não. Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, Festa Junina, Independência, Nossa Senhora de Aparecida, Corme Damião, sei lá mais quais. Há uma multidão que está ali, ainda que na brincadeira, está celebrando. Então, o calendário só existe para uma coisa, determinar datas de egrégoras. E você vai definir de quais vai participar e de quais não vai participar. Quais você vai alimentar, quais você não vai alimentar. O calendário não tem nada a ver com o ser humano, ele tem a ver com as divindades que estão definindo o que querem. Cada divindade vai ter o seu próprio calendário. Gostei dessa frase, vou anotar. Então, Deus ele tem o seu próprio calendário. Você vai aprender nesse curso que Deus é muito específico no seu calendário. Ele diz mesmo o nome de cada mês, de cada festa que ele quer, como é que faz. Deus. Aí você vai olhar, os evangélicos não entendem nada disso, meu Deus. Como é que pode? Eu não consigo entender. Se Deus explica que tem um calendário, que quer que siga o calendário, mas isso é judaísmo. Prefiro o Papai Noel mesmo. Eu prefiro 1000 vezes judaísmo do que o Papai Noel. Na dúvida, eu fico com o que está na Bíblia. Né? Então, gente, está tudo errado. É isso mesmo. Está tudo errado. Por isso que muita gente, com todo respeito, eu não quero falar uma bobagem aqui. Muita gente não consegue mais congregar nas igrejas da sua cidade. Não consegue. E vem pedir cobertura espiritual para mim. A gente faz culto online. Faz reunião online. Porque não tem, depois que a mente abre, não tem como você ver o pastor botar um Papai Noel dentro da igreja, botar um colinho de Páscoa para dar chocolate para as crianças. Você fala, que ignorância é essa? Não faz sentido. Né? Então, uma das coisas que o Papa Gregório XIII vai criar é o seu próprio calendário. Sim. Né? O Herbert está dizendo sobre as festas jesuínas, né? Eles chamam de jesuína, como se fosse mudar alguma coisa, trocar de nome. Mas, então, vamos lá. Uma das coisas que o Papa Gregório fez foi isso, criar um nome, essa arrumação de 12 meses, porque o número 12 no mundo espiritual é muito importante. Talvez tenha sido por isso que ele tirou de 10 e virou 12. Uma revelação, o Espírito Santo está me lembrando disso aqui. Número 12 é número de governo. Então, quando ele muda o calendário de 10 para 12 meses, ele está estabelecendo um governo. Você vai ver que nem... Eu vou falar os nomes dos demônios que estão nesse calendário aqui. Você vai perceber que, no final, nem todos são demônios. Mas tem que ser 12.
Ele força para ser 12. Tem que ser 12, que é o número de governo. Então, ó, janeiro. E quem é janeiro, gente? Janeiro é Jano. Quem já ouviu falar de Jano aí? Abre a mão para eu ver. Vocês já viram a foto de Jano? Alguém já viu a foto de Jano? Só o Lorival, né? Então, vocês vão ver a foto de Jano aqui. Está no Google, mas eu vou mostrar para vocês. Vocês vão perceber que ele tem duas faces. Uma é velha, outra é nova, tá ok? Deu para ver? Por que é uma velha ou uma nova? Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize. Ai, que emoção! Essas músicas têm um encantamento, né? Ela traz uma emoção, né? Do ano que vai, aleluia, muito dinheiro no bolso. As músicas natalinas de Ano Novo são espíritos de encantamento. Elas são encantamento, magia. E Jano, ele tem a cara velha e ele promete que a cara velha vai sair e vai rodar para entrar nova. Por isso que ano significa Jano. Jano novo, vida nova. Só que ele é um mentiroso. Ele tira a cara nova e bota a velha. Entende? É pecado orar 31 de dezembro, pedindo bênção de Deus. É pecado. Por quê? Você lembra que nós lemos Eclesiastes 8:5, o homem sábio sabe o tempo e o modo? Você está fazendo a coisa certa, modo, mas está no tempo errado. Quem é o Deus que está entronizado dia 31 de dezembro, meia-noite? É Jano. Você está pedindo um ano abençoado para Jano. Deus estabeleceu um ano novo na Bíblia. Na verdade, tem dois. Você vai aprender, tem dois anos novos. Um aconteceu há 54 dias atrás e o outro vai acontecer em setembro. E eu vou explicar depois a diferença dos dois. Mas já tem dois, não precisa de três, não, gente. Nunca ajoelhe para orar nesse horário. Não tem necessidade de você se prostrar diante de Jano. Quer orar? Faça uma oração de guerra. Repreendendo o espírito da mentira. O espírito do encantamento. Não vista a roupa branca nesse dia. Você não precisa fazer parte desse pacto. Cuidado. Né? Quer comer, quer se divertir? Come. Agora, não precisa comer meia-noite, não. Pelo amor de Deus. É até ruim para a nutrição. Come antes. Porque no momento que você come meia-noite, você está entrando dentro de um ritual. E você faz um pacto sem perceber. Que é o banquete de Jano. Ele diz, eu quero que coma na virada. Eu quero que fique acordado me esperando. Eu quero que solte fogos para mim. Eu quero que vista branco para mim. Eu quero que pule 7 ondas na praia para mim. Eu quero que jogue rosinha para mim. Eu quero que bote calcinha vermelha para mim. Não diga feliz ano novo para ninguém. Você está pecando. Diga Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Se alguém te der feliz ano novo, recebe calado. Não precisa dizer sangue de Jesus tem poder, não. Só fica de boas ali. Fica de boas. Né? Eu aqui em casa, a gente só dorme. A gente vê um filmezinho legal, dá 8, 9, 10 da noite, a gente dorme, tá tudo bem. Faça uma comida gostosa para não ficar sem graça o dia. Então, Jano é o nome de um demônio. Segundo, Februz, dá origem à palavra februária. Februz é o nome de uma entidade que se alimenta de febre, sofrimento e derramamento de sangue. Por isso tem um ritual dele chamado a Carnavalia, onde as pessoas se cortam, se rasgam, se matam
e derramam sangue para ele. Hoje em dia, não. Hoje elas se fantasiam de demônio e sofrem acidentes. E morre muita gente, tem gente matando gente nessa época de februária. Em inglês é exatamente isso, februária. Em português, fevereiro. Depois vai vir Marte. Quem é Marte? Marte é o deus da guerra. É o deus grego da guerra. Então, ele traz um espírito de batalha no meio da humanidade. Por isso que quando acaba o carnaval, né, a gente vem desse ritmo de festa de Natal, Ano Novo, Carnaval. Acabou o carnaval, a gente diz assim, agora a batalha começou. Geralmente é um tempo difícil para pagar um monte de imposto. Geralmente é um tempo que você já não tem mais dinheiro, gastou tudo fazendo besteira, falando com bobagem, com festa boba. E aí começa a batalha. Justamente nessa época que começa o ano bíblico, onde o povo de Deus é liberto do Egito. Depois vem Apros. Apros, que é abril. Apros é Afrodite. Né? Ou Vênus, a mesma coisa. Afrodite e Vênus, que é a deusa do sexo. É nessa época de Apros que começam a aparecer maior índice de mulher grávida do ano. Sabiam disso? Que em abril é o maior índice de gravidez que aparece, que surge no ano. Porque a meninada fez sexo quando? No carnaval. Mas a Afrodite apareceu agora, em Apros. Depois nós vamos ter Maia Maestas. Que é Maio, é uma divindade de sacrifício de porcos. Se alimentava de sacrifício de porcos. Tá? Aí nós vamos passar para Juno, da onde vem junho, que é o mês que nós estamos. Né? Juno é uma mulher. Tá? Ela é mulher de Zeus. Quem é Zeus? É o deus do Olimpo, né? Zeus é o deus do Olimpo. Ele é o deus dos deuses na cultura grega, também chamado de Júpiter. Júpiter é Zeus. Júpiter significa Zeus Pater, o pai Zeus. Júpiter. E a esposa de Júpiter, ou de Zeus, é Juno. Ela é conhecida como a rainha dos deuses. Então, nós estamos nesse momento de uma regência espiritual de Júpiter e da sua esposa. Depois, dois deuses diferenciados recebem o poder, né? São deuses homens. Os gregos e romanos, eles gostavam de ser deuses, né? De ser tratados como deuses. Então, nós vamos ver Júlio, que é uma homenagem a um grande general romano, chamado Júlio César, que era considerado como um deus nas suas homenagens. Então, ele foi acrescido aí, em idolatria. E Agosto, que é Augusto, foi o primeiro imperador romano, recebeu também esse título de esse mês como homenagem. Tá? Então, esses são os demônios. Depois, Gregório, ele completou os 12. Era necessário o governo de 12, né? Então, ele vai trazer setembro, outubro, novembro, dezembro, 7, 8, 9, 10. Nada mais. Que é 7, 8, 9 e 10. Faltando, que na verdade não são 10, são 12, né? O setembro não é 7. O setembro é 9. É o mês 9. Bom, o dia... Vocês acham o quê? Que eu posso falar pelo menos mais 20 minutos? Tá ok? A gente termina aí, faltando uns minutinhos para 10. Ninguém fica cansado demais, né? Ótimo. Porque aí, legal, porque aí, semana que vem, eu já entro nas festas. Eu quero falar das festas.
Mas agora, se Deus permitir, eu vou falar sobre o dia 25 de dezembro, sobre as imagens do sol no catolicismo e sobre os dias da semana. E aí a gente finaliza por hoje. Vocês estão gostando, gente, da aula? Top, né? Amém, que bom. Depois eu vou pedir que vocês deixem não deixem de fazer isso, não. Deixem um pequeno depoimento de como foi a aula para você, no grupo, por escrito, porque os alunos que não assistiram vão ter a chance de observar a sensação de vocês. Tenta fazer isso hoje, hein? Pequeno depoimento. Pode ser até negativo, não tem problema nenhum. O importante é que vocês se expressem. Então, vamos lá. O que acontece no dia 25 de dezembro, gente? É o Natal, né, gente? Que para nós cristãos, entre aspas, é o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus não foi nessa época. Tá? Há alguns estudos que dizem que foi na época de agosto, né? Por vários motivos. Um deles é que é impossível ver o céu da região de Israel nessa época de dezembro, porque o céu fica tomado, fica escuro. E não tinha como se ver a estrela de Belém. Os pastores também não pastoreavam nessa época, conforme é dito no texto. Então, é mais provável que seja ou em abril, mas geralmente dizem que é agosto. De qualquer maneira, de onde surgiu essa ideia de 25 de dezembro? Voltando a falar do Sol. Existe um momento em que o Deus Sol ele é mais glorioso, ele é mais cultuado, que é chamado o solstício de inverno. Já ouviram falar sobre isso, gente? O que é o solstício? Não, né? O que é o solstício? Aqui está o Sol e aqui está a Terra. A Terra vai rodear o Sol durante 365 dias. Mas tem um dia que o Sol passa mais perto um pouquinho da Terra. E quando o Sol passa mais perto um pouquinho da Terra, acontecem muitas coisas boas. Colheitas, mudanças no corpo, né? Há muitas coisas que os místicos perceberam isso já de milhares de anos. E nesse dia 25 de dezembro acontece. Por isso, esse é o dia glorioso, esse é o dia do Sol. Esse é o aniversário do Sol. E aí nós vamos ver como houve esse sincretismo de Constantino, onde ele mistura o cristianismo com o deus dele, que é o Sol, Mitra, e agora ele pega o dia do Sol dele, né? Deixa eu só anotar uma coisinha aqui. O dia do Sol e homenageia, entre aspas, Cristo. Né? E, para piorar, bota um velho barbudo dentro, né, gente? Não tem nada a ver. Você vai descobrir, né, que esse velho barbudo ele é uma representação do Deus Sol. Porque ele é Baal. Lembra que um dos nomes do Sol é Baal? E Baal, na Bíblia, ele era sempre acompanhado de uma árvore, que a Bíblia vai chamar de Aserá, ou Asherá, ou de poste ídolo. Eu ainda vou falar oficialmente do Natal, né? Isso aqui é só um spoiler. Então, Baal, na Bíblia, ele é sempre acompanhado de uma árvore que recebia idolatrias. Essa árvore era chamada de Asherá. Lembra quando Elias enfrentou 450 profetas de Baal? Não diz também que ele enfrentou, no mesmo texto, 400 profetisas de Asherá? Porque Baal e Asherá andam juntos, é o Papai Noel e a árvore. Né? Eu tenho um livro só sobre a árvore, para você ver quanto conteúdo tem, na Bíblia. Então, Baal e Asherá, o Deus Sol, está sendo cultuado, e os cristãos estão ali, igual os palhaços. Sem motivo nenhum. Você sabe que eu já perdi amigos pastores, amigos apóstolos, porque na época de Natal eu sempre falo. Mas quanto mais eu penso que eu vou edificar, mais eu incomodo.
Porque é confortável viver essa vida mentirosa e medíocre. De você botar uma árvorezinha de Natal em casa, de cantar uma musiquinha, de comer um bacalhau. Gente, eu gosto de bacalhau. Comi bacalhau 3 semanas atrás. Fiz uma bacalhoada portuguesa completa, com couve, azeitona, cebola, azeite, tudinho. Não preciso comer no dia 25. Porque no momento em que eu faço um banquete ritualístico, na data do banquete, eu me torno parte dele. Então, se eu quero comer um bacalhau, eu como fora do dia. Eu não faço como um banquete ritualístico. Tá? Agora, vamos andar mais um pouquinho. Vamos falar sobre o sol no catolicismo. Né? Deixa eu ver se eu acho alguma imagem aqui no Google. Essas coisas não é difícil de achar. Ó, primeiro que eu achei aqui, ó. Ó. É muito fácil você achar uma foto de Jesus com um sol na cabeça, né? É muito normal, ou atrás do corpo ou na cabeça. Porque esse não é Jesus. Esse aqui é Mitra. Ok? Tá tudo bem para vocês? Aquele que está assim, ó, na cruz, com a cara de homossexual, magrinho, peladinho, aquele é Mitra, não é Jesus. Se você tiver dúvida, faça um jejum e peça para Jesus revelar como ele é para você. Talvez ele revele um pouco, né? Ele gosta de se revelar. O catolicismo ele sempre vai manter a imagem do sol, né? Ele sempre vai manter, porque é um pacto antigo, né? Muito antigo. Então, vocês já ouviram falar de ostensório? Vamos ver o ostensório aqui. Vamos ver o ostensório aqui. Só que é um ostensório. Tudo bem? Agora vamos ver aqui. Olha que situação, ó. Que sentido tem um sacerdote, seja o papa, seja um bispo, seja um cardeal, seja um padre, que sentido tem ele carregar uma imagem do sol? Que sentido tem ele se prostrar diante do sol? Me explica isso. Né? Deixa eu ver se eu acho mais alguma foto aqui. É tudo a mesma coisa. Tá? Então, isso aqui é normal. Olha essa aqui, o povo botando a mão. Ó. Olha a ignorância do povo. E nós tratamos como se fosse uma coisa comum, sabe? Um dos símbolos principais de um ritual católico é o ostensório. E esse mesmo ostensório, ele está no meio do cristianismo. Gente, eu vou falar uma coisa aqui, não fiquem chateados comigo, finjam que eu não falei. Antes de dormir, fala, Senhor, faça eu esquecer o que o apóstolo Ricardo falou. O evangélico está muito perto de ser uma seita. Obrigado. É o que, um chazinho? Muito obrigado. O evangelho está muito perto de ser uma seita. Tamanha quantidade de heresias e ignorâncias que estão no meio de nós. Temos muito trabalho para mudar essa cultura. Não tem como mudar. Não tem como mudar. Vai ser perda de tempo. Isso aqui, a palavra de Deus diz, sai dela, povo meu. Babilônia, você tem que sair dela e você fala para aqueles que estão prontos para ouvir. Entende? Eu converso com quem está pronto para ouvir.
Por isso que é uma mentoria paga. Se fosse gratuita, ia estar um monte de gente assistindo e depois ainda ia estar me xingando. Foi igual um Reels que eu fiz hoje. Alguém me perguntou na perguntinha: qual a diferença de pastor para apóstolo? Aí eu fiz uma resposta magnífica. Aí alguém respondeu para mim assim, uma mulher: apóstolo existe para ganhar muito dinheiro. Aí eu respondi assim: querida, amém. Eu recebo. Só que eu declaro que você vai ficar pobre e vai viver pobre, já que você tem problema com dinheiro. Eu não me preocupo mais. Religiosidade para cima de mim, eu ataco com autoridade espiritual. Eu vou ficar perdendo tempo explicando para ela o que é um apóstolo? Ela não quer saber. Ela quer continuar na miséria dela. E eu respeito, cada um vive onde quer, né? Então, esse tipo de fé, que é a fé na mentalidade judaica bíblica, existem algumas partes do judaísmo que não são bíblicas. Está tudo bem. Mas a parte judaica bíblica, quando você começar a viver isso, receba com fé e com ousadia. Eu boto no meu Instagram, na minha descrição, cristão judaizante. Já defino quem eu sou, quem gosta fica, quem não gosta vai. Né? Porque nós estamos mexendo com um poder muito grande, o calendário de Deus é um poder muito grande. Eu vou para Israel agora em outubro. O dia que vocês forem para Israel comigo ou com outra pessoa, se vocês tiverem a chance de ir numa festa bíblica, vocês vão ver o poder que se move naquele lugar. Meu Deus do céu, é uma coisa que não se explica. A integridade daquele povo em relação à celebração da festa do jeito que Deus orientou. Mas, enfim. Então, nós vemos aí que o Deus Sol continua na Igreja Católica. E ele migrou para a Igreja Evangélica. Ele migrou para a Igreja Evangélica dentro desse termo, o Dia do Senhor. Né? Que ele vai vir do latim Dominus Dai. Dominus Dai, que é o dia do Senhor. Não é day de inglês, não. Dominus Dai, o dia do Senhor. Tá? E tem muito evangélico que vai entender que o Dominus Dai é o dia de Deus. Né? Tem até um versículo que eles usam, mas eu não sei qual é. Agora, Dominus Dai não é o dia de Deus, porque Dominus Dai a palavra Dominus Dai gerou a palavra domingo. E nós bem sabemos que domingo é Sunday no inglês, que é o dia do sol. Que nós dizemos é o dia do descanso, é o dia do Senhor, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: lembra-te do sábado para santificar, é o descansar. Nós vamos ter uma aula inteira só sobre o Shabat, sobre o sábado. Mas o Shabat, ele está ensinado em vários textos, muitos textos, mas um que você ama, vou dizer qual é. Olha que texto falando do sábado aqui. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque ele me faz deitar em verdes pastos. Então aqui é no sábado, ele te faz deitar. É o descanso. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então aqui está falando sobre o sábado, que você está blindado, está protegido. O mal não se levanta contra você nesse dia. E aí ele vai falar sobre a recompensa. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, suja a minha cabeça, porque sábado é o dia da unção, do renovado da unção. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente isso é todo o poder que é liberado no sábado. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aí vou falar dos outros dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Bondade e misericórdia me seguirão nos outros dias. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tá? Então, é tudo muito lindo quando seus olhos se abrem para o calendário. E nós vamos finalizar. Eu vou dizer o significado. Vou anotar aqui que eu vou parar.
Semana que vem nós vamos começar com as festas pagãs, católicas, evangélicas e gregorianas. Mas deixa eu só... Vamos finalizar aqui com o significado dos dias da semana, né? Engraçado que os dias da semana, eles são homenagens já a outros tipos de demônios, né? Há uma mistureba aqui, tá? Então, o Sunday é o domingo, o dia do sol. Sunday, dia do sol. Aí nós já aprendemos tudo sobre o sol. Depois vai vir a segunda-feira, Monday. Monday. Mon aqui representa a lua. É o dia de Lilith, a deusa lua. Tem outros nomes aqui também. Uma divindade. Aí depois vamos começar a falar de alguns deuses vikings. Engraçado, né? Como é que o Satanás ele fez questão de colocar as divindades nórdicas aqui. Então, quando fala sobre Thursday, que é terça, é um deus chamado Tyr, um dos filhos de Odin. Tá? Wednesday, que se fala Wednesday. Wednesday é Odin Day, o dia de Odin. Odin é o deus dos deuses viking. Né? Wednesday. Depois, Thursday. Quem é Thursday, gente? Me diz aí. É também outro filho de Odin. Thursday. Vou esperar vocês me dizer. Isso é fácil, hein? Quarta-feira. Olha, quinta-feira. Não sabem? Vocês veem ele lá nos Vingadores da Marvel? Thursday. Thor. O Deus Trovão. Exato. Thursday. Depois, Friday. O que é o Friday? A mulher de Odin, mãe de Thor. Frida. Né? E finaliza agora com chave de ouro. Satanás finaliza com chave de ouro nossa aula. Satanás finaliza nossa aula com chave de ouro. Saturday. Sabe quem é? Está no nome, gente. Vocês têm que prestar atenção. Saturno? Yes, muito bem. Saturno. Saturday, dia de Saturno. E quem é Saturno? Cronos. E quem é Cronos? O calendário do diabo. Que os religiosos chamam de o tempo do homem. Não, meu tempo não é Cronos, não, meu irmão. Meu tempo é a eternidade. Cronos e Kairos são dois principados. Dois irmãos que brigam. Um mata o outro mata um. Kairos é o falso tempo, mentiroso, enganador. Faz a pessoa perder tempo achando que está no tempo de Deus. E Cronos é o cronômetro. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Eu nem tinha preparado para falar isso, porque não tem a ver... Quer dizer, tem tudo a ver com a aula, mas eu falo isso em outro curso. Você sabe qual é o segredo para você acelerar o tempo na sua vida? Acelerar uma promessa, acelerar um milagre? Oferte um relógio. Me ensinaram isso uma vez e nunca mais eu deixei de fazer. Quando você oferta um relógio, deixa eu explicar o que é um relógio para vocês. Vou pegar um relógio aqui. Tenho o da minha esposa aqui. Quando você oferta o relógio, você está tirando do seu pulso uma algema. Porque é uma algema. Não é pecado usar relógio, mas no simbolismo original é uma algema. Eu uso relógio, mas o simbolismo original é uma algema. E quando você tira essa algema e dá para alguém de oferta, você está dizendo assim: eu me desapego totalmente desse cronômetro, dessa contagem de cronos. Eu confio totalmente no tempo da eternidade que me governa. Eu tenho um advogado, amigo meu, um grande advogado. Ele mora no sul, Santana do Livramento. Ele estava passando por 3 problemas quase impossíveis de resolver.
e ele dependia que alguns papéis fossem movidos na justiça e o juiz não movia em nada. E eu falei para ele assim, doutor, oferta 3 relógios para alguém. Para não parecer que eu estou pedindo para mim, escolhe 3 pastores, aí oferta. Ele falou para mim assim, apóstolo, eu não tenho relógio para oferta. Eu não tenho dinheiro, estou sem dinheiro. Sabe o que eu fiz? Isso tem 1 ano e pouco. Sabe o que eu fiz? Eu peguei meus 3 únicos relógios. Botei no correio, mandei para ele, falei oferta. Sacada de mestre. Porque eu dei 3, acelerei tempo na minha vida 3 vezes. Ainda abençoei ele. Deus revolucionou a vida dele. Agora, vou te mostrar uma coisa. Olha o que Deus fez na minha vida depois disso. Oh, caixinha errada. Caixinha errada. Caixinha certa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo novo. Eu quase não uso. Eu já dei mais de 100 relógios na minha vida. Agora eu estou menos. Deus mandou dar gradativamente. Sabe o que Deus falou para mim? Que eu vou ter mais de 500 relógios. Eu falei, mas Senhor, para que 500 relógios? Ele falou assim, só para você saber que você tem governo sobre o tempo. Então, na verdade, eu só estou plantando, eu só estou colhendo o que eu plantei. Então, fica essa dica. Se vocês são meus alunos, estão estudando o calendário, procurem ofertar um relógio. Não é uma obrigação. Não é uma obrigação. É uma dica e um dever de casa. E que seja feito conforme a sua fé. No momento que você oferta um relógio, né? Se você quer ofertar um relógio para alguém, compra o relógio e manda entregar. Escolhe direitinho. Ou então, se você tem um, manda entregar. Mas você vai dizer para Deus. Não diz para a pessoa, não. Diz para Deus, Senhor, eu me desapego do tempo dessa terra. Eu quero me conectar ao tempo de Deus. Né? Quando oferta o relógio, faz alguma oferta? Não necessariamente, só se quiser. O segredo é ofertar o relógio. Tá? Não é um presente para quem precisa. É teu, é um ato teu. Uma vez eu dei um relógio para uma pessoa rica. Dentro do aeroporto. Eu vi um profeta no aeroporto, rico. E um profeta. Deus falou, dá teu relógio para ele. Eu fui lá e dei. Então, são esses mistérios que a gente faz. Amém, gente? Então, eu estou muito feliz. Eu acho que foi uma aula muito produtiva. Semana que vem nós vamos começar com as festas. Depois nós vamos estudar sobre as luas novas. E talvez a gente consiga falar um pouquinho sobre os meses bíblicos. Mas a aula de hoje rendeu bastante. Talvez eu possa até começar na aula que vem, dando um espaço para vocês perguntarem coisas. Tem que ganhar tem tempo, vai dar tempo. E se eu continuar nessa velocidade aqui, talvez até em 3 aulas eu encerre, mas mesmo assim eu daria uma 4ª aula para vocês com conteúdo especial. Né? Aliás, a aula de semana que vem, ela vai tomar um tempo legal nas festas, né? A gente vai falar bastante das festas. E vamos ver o que o Papai do Céu vai fazer a mais. Obrigado, Deus abençoe vocês. Eu vou jogar o link da aula no grupo para quem quiser assistir depois. Evitem compartilhar com outras pessoas que não adquiriram, né? Para que outros possam adquirir também. Qualquer coisa pode me chamar. Não esqueçam de comentar no grupo. E se tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa comigo, o canal está aberto. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.